Desde o primeiro instante, somos confrontados com uma história que atravessa milênios. Israel, a terra que afirma ter sido escolhida por Deus. Mas até que ponto isso é mito, fé e identidade nacional ou estratégia política? A narrativa começa com Abraão, patriarca de tudo a quem Deus promete: far-te-ei uma grande nação, e esse pacto seria passado de geração em geração. Já nas primeiras linhas desse roteiro, entendemos que a escolha divina não é apenas promessa, é também fardo, é responsabilidade, é testemunho diante do mundo. Nos textos sagrados, não se fala de privilégios terrenos, não há garantia de poder, riqueza ou conforto. Muito pelo contrário, a descendência de Abraão, entronizada como nação no Sinai, recebe uma missão quase agonizante de viver segundo leis que os diferenciam de todos. Não é sorte, é um teste, uma aliança que exige obediência, justiça, compaixão. O pacto não dá carta branca, ele pesa. A profecia de Jeremias chega a afirmar que se falharem, serão dispersos. E eles falharam. Exílios, destruições, humilhações marcaram sua história. É justamente aí que reside a força desse enigma, o milagre de sobreviver. Esse povo que afirma ser escolhido por Deus passou séculos sem terra, sem Estado, perseguido, aniquilado. O holocausto genocídio que exterminou mais de 6 milhões de judeus foi cúspide dessa tragédia. E ainda assim, no século XX, ergue-se uma nação pródiga, moderna, resiliente, fundando-se sobre o mesmo ideal de aliança. Poucos países exibem uma identidade nacional tão entrelaçada com uma narrativa religiosa. Israel, desde sua fundação em 1948, construiu-se sobre símbolos milenares. Não há coincidência entre a escolha de Jerusalém como capital, o nome das colônias, o calendário que mescla Ocidente e judaísmo. É como se a fé se concretizasse no concreto da geografia, no aço dos tanques, nas escolhas políticas, até na tecnologia. Nos bastidores da arqueologia, verdades surpreendentes começam a vir à tona. Cavando sob as pedras de Jerusalém, estudiosos descobriram que muito do que se considerava evidência do reino unificado de Davi e Salomão, a base da narrativa de escolha divina, talvez tenha sido grandemente exagerado. Inscrições escassas, achados frágeis, ausência de registros externos. Muitos arqueólogos hoje afirmam que a glória dos reis bíblicos pode ter sido menor do que se conta nos textos sagrados. Ao longo dos séculos, essa ideia foi sendo reforçada, em parte por necessidade. Ser escolhido era mais do que um privilégio, era uma forma de resistir. Enquanto os judeus eram expulsos de terras, proibidos de exercer profissões, confinados a guetos e sinagogas, mantinham-se unidos por uma promessa ancestral: um dia voltarão à terra prometida. Essa esperança milenar atravessou o Império Romano, a Inquisição, os pogroms do leste europeu. Era o combustível espiritual para resistir onde ninguém mais resistia. E então vem 1948. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a comoção mundial após o Holocausto, a ONU vota a criação do Estado de Israel. Para os judeus, é o cumprimento da profecia. Para os árabes palestinos, é o começo de uma catástrofe, a Nakba, a expulsão de centenas de milhares de pessoas de suas casas. Aqui o roteiro se torna brutalmente real. A terra prometida para uns se torna terra perdida para outros. E, novamente, o argumento da escolha é usado como espada e escudo. Mas nem todos os israelenses aceitam esse destino teológico-político. Muitos judeus seculares rejeitam a ideia de que Deus tenha escolhido qualquer povo. Defendem Israel como um lar para um povo historicamente perseguido, mas sem qualquer fundamento divino. Já outros mantêm firme a crença de que cada avanço, cada guerra vencida, cada milagre de sobrevivência moderna, como a Guerra dos 6 Dias em 1967, é uma confirmação viva da aliança eterna. A sociedade israelense, ao contrário do que muitos imaginam, não é uniforme.
Dentro do país convivem judeus ultra-ortodoxos que se recusam a servir no exército e vivem segundo interpretações rigorosas da Torá, judeus seculares que frequentam bares em Tel Aviv e defendem o casamento civil, cristãos árabes muçulmanos que falam hebraico e até judeus etíopes que foram resgatados em operações secretas da África. Todos, de algum modo, vivem sob a sombra ou a luz da escolha divina. E isso afeta diretamente as mulheres. Em algumas comunidades ultra-ortodoxas, mulheres são proibidas de cantar em público, mostrar os cabelos ou mesmo sentar próximas aos homens no ônibus. Em contrapartida, Israel também abriga algumas das mulheres mais livres e empoderadas do Oriente Médio, soldados, engenheiras, líderes políticas. O contraste é gritante e revela que a suposta escolha divina também é palco de disputas culturais profundas. Ao mesmo tempo, muitos israelenses lutam por paz, igualdade e coexistência com os palestinos. São vozes que dizem de que vale ser escolhido se isso não nos torna mais compassivos. São artistas, professores, soldados que se recusam a servir em zonas de ocupação, rabinos, que pregam o amor ao próximo como o maior mandamento. E são justamente essas vozes que desafiam o uso religioso da política e tentam resgatar o que há de mais nobre no conceito de aliança com Deus. Mas mesmo essas vozes são alvo de repressão. Em tempos de guerra, questionar a narrativa dominante é quase uma traição. A sociedade se polariza e o mito da escolha se transforma muitas vezes em trincheira moral para justificar o injustificável. E ainda assim, lá estão eles, os que marcham por paz, os que acolhem refugiados, os que se lembram que a verdadeira escolha talvez não seja entre povos, mas entre caminhos. E aqui chegamos ao ápice de uma história que mesmo milenar segue moldando o presente com força brutal. Israel, o país onde o povo se diz abençoado por Deus, permanece como um enigma em carne viva. O mito da escolha divina não é só uma lembrança bíblica, é um motor que move consciências, exércitos, decisões políticas e conflitos que ressoam no mundo inteiro. Mas o que poucos percebem é que para muitos judeus essa escolha não tem nada de confortável. Ela implica responsabilidade, cobrança, peso histórico. O filósofo Emmanuel Levinas escreveu que ser escolhido não é um privilégio, é uma cobrança ética constante. Ser escolhido para ele significa estar sempre diante do outro com responsabilidade infinita. E se essa leitura fosse levada a sério? E se a aliança com Deus não fosse sobre dominação, mas sobre serviço, sacrifício, generosidade? Nos becos de Jerusalém, entre pedras milenares e muros vigiados, essa tensão permanece. Ali o passado e o presente se encaram todos os dias. Os cantos das mesquitas se misturam com as preces nos muros, os tanques passam por escolas, as crianças aprendem a história da escolha antes mesmo de entenderem o que é um Estado. E talvez seja aí que está o ponto mais perturbador de toda essa jornada, a ideia de que um povo foi escolhido por Deus sempre terá dois lados. Para quem acredita, é um selo de identidade e missão. Para quem está do lado de fora, pode soar como exclusão, como ameaça. E se o verdadeiro desafio for justamente romper esse dualismo? Se o sentido mais profundo da escolha for tornar-se luz para os outros e não apenas para si? Israel é, sem dúvida, um milagre moderno, cientificamente avançado, culturalmente plural, espiritualmente vibrante e politicamente explosivo. Mas o maior milagre talvez não esteja em sobreviver, e sim em questionar por que estamos aqui? Para que fomos escolhidos, se é que fomos? E como essa escolha pode nos tornar mais humanos e não mais poderosos? Como epílogo, vale lembrar de um fato que poucos conhecem em Israel: existe um kibbutz, uma comunidade agrícola coletiva onde judeus e árabes vivem, trabalham e educam seus filhos juntos, lado a lado, desafiando tudo que o mundo acredita sobre esse conflito. Ali, não há muros nem soldados.
Apenas pessoas tentando provar que talvez a verdadeira escolha divina não seja sobre sangue, fé ou origem, mas sobre o que cada um decide fazer com a sua existência. Se essa história te tocou de alguma forma, comenta aí embaixo o que mais te surpreendeu. Curte e compartilha com quem gosta de pensar fora da caixa e, claro, se inscreve no canal para não perder nenhum episódio como esse. Porque no mundo dos mitos, das guerras e das promessas, a verdade às vezes é o que menos se espera, mas é sempre o que mais transforma.